tua presença, Senhor amado, para te buscar, para te louvar, para te bendizer, para te exaltar. Senhor amado, eu te louvo, Pai amado, te bendigo, eu te exalto, eu te glorifico essa noite, por estar na tua casa. E queremos essa noite nos apresentar diante de ti com ação de graças, ó Pai amado, para nessa noite receber de ti, ó Pai, a nossa porção, para manifestar nosso amor para contigo, Senhor, para manifestar a nossa adoração ao teu nome, Pai. Esse culto, Pai, que nós rendemos a Ti e prestaremos a Ti, Senhor amado, para pedirmos que a Tua presença nessa noite, Senhor, seja real em nossos corações. Ó Senhor, faça-se presente nessa noite, Pai amado, através do louvor, através da Tua palavra que será pregada, Senhor amado. Que haja manifestação do Teu poder, Senhor, e que o Teu Espírito Santo, Pai, que sonda os corações, possa visitar a cada servo Teu, ó Pai. Senhor, fica conosco, remove todo obstáculo, ó Pai. Edifica a nossa fé, Senhor, e que nessa noite, Pai amado, mais uma vez, possamos sentir a Tua presença bem de perto em nossos corações. É assim que nós oramos a Ti, meu Pai, e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Assentai-vos, meus amados, vamos louvar o Senhor. Aleluia. Cumprimentos, irmãos, na paz do Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor nesta noite, adorando o nome dEle. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Vamos louvar em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Te entregamos nosso
ti, ó Rei. Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Aplauda o nome do Senhor nesta noite, porque você está no lugar onde flui o amor do Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vamos louvar mais uma vez, vem me visitar. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Mais uma vez, diga Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Mais uma vez, vem me visitar. Vem me visitar hoje aqui. Aleluia, aleluia. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Diga, eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Diga, Santo Espírito. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia.
meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Amém? Aplauda o nome do Senhor nessa noite, porque Ele está neste lugar. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos do louvor. Meus amados, quero convidar você a ficar em pé nesse instante. Nós vamos ler a palavra de Deus. Apanhe a sua Bíblia nesse momento, para juntos nós participarmos da leitura desta noite, juntamente com o nosso pastor. Eu cumprimento a todos com a santa paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Cumprimento todos que estão conectados na internet neste momento, participando do culto da Igreja Betânia. Bem assim como a irmã Leia, que está do outro lado do mundo, está lá em Israel, participando do culto. Que Deus abençoe grandissimamente a irmã Leia e toda a sua família. Temos orado pelos irmãos e orado pelo povo de Israel, para que Deus afaste todos os opositores e para que Deus dê vitória para o povo de Israel. Seja engrandecido o nome do Senhor. Eu quero convidá-los para nós lermos a palavra de Deus. Os irmãos que estão sentados muito lá atrás, eu gostaria que os irmãos viessem um pouco mais na frente. Inclusive tem muitos lugares aqui do lado esquerdo, e eu já falei outro dia aqui na igreja. Uma ocasião eu estava viajando de avião de Belo Horizonte para Brasília. Um pouco antes do avião subir, decolar, a aeromoça veio e disse assim: os senhores, por favor, não fiquem só de um lado, porque tinha poucos passageiros, vamos dividir, um pouco aqui, um pouco lá, senão isso pode prejudicar o voo. E assim na igreja também, senta todos de um lado e o outro lado fica vazio. Então eu peço encarecidamente que os irmãos, por favor, nos ajudem e colaborem em nome do Senhor. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse é o livro da revelação e o livro da profecia. Irmão Fábio vai fazer a leitura da palavra de Deus. Capítulo 1, ele vai ler até o verso 8. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. E diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz sejam convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e a dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Oremos, amados. Grandioso, soberano e amado Deus, em nome do Teu Filho, soberano e eterno Jesus, te agradecemos, meu Deus, por esta noite, meu Pai, de domingo, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos, meu Deus, reunidos, meu Senhor, aqui neste lugar, juntos, ó Deus, para buscar a Tua presença, para glorificar, meu Deus, o Teu nome, Senhor, aonde sabemos, meu Pai, que a Tua presença, ela é muito importante, meu Deus, indispensável no seio da Tua igreja, indispensável, meu Deus, para a vida, meu Pai, cristã. Jeová dos exércitos se faz presente no nosso meio, continua soberano de Israel conosco, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, como diz a Tua palavra, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, que ali o Senhor estaria, e nós precisamos, ó Pai, da Tua presença no nosso meio nesta noite. É a Tua presença, meu Deus, que muda, é a Tua presença, meu Deus, que fortifica, é a Tua presença, meu Deus, que nos traz vida, é a Tua presença que traz saúde, é a Tua presença, meu Deus, que traz vitória no meio do Teu povo. Deus querido, passeia no meio da Tua igreja, Tu conheces, ó Pai, o estado, Jeová, de cada vida, de cada alma, a maneira, Senhor, que adentrou aqui neste lugar, se doente, se ofegante, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é aquele que cuida pelos seus. Nós sabemos que ainda há, Senhor, cura em Ti, ó Deus, para curar os seus nesta noite. Quantas almas, meu Deus, tristes, abatidas, Senhor, por causa, ó Pai, da enfermidade, da doença, mas aqui neste lugar tem um Deus vivo, tem um Deus atuante, um Deus que opera no meio da Sua igreja. Meu Deus, manda nesta noite o mal embora, em nome de Jesus, e dá vitória, dá saúde ao Teu povo, que o Seu povo nesta noite saia deste lugar em posse de vida, em posse de vitória, meu Deus, para a glória do Teu nome. Continua conosco, ó Pai, nós Te louvamos, Rei da glória, e Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Assentai-vos, meus amados, vamos mais um período de louvor, vamos continuar adorando a Deus. Amém. Vamos continuar louvando, adorando o nome do Senhor nesta noite. Preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer
assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Aleluia. Se você precisa do Senhor, erga as suas mãos. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas? E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Quero ouvir mais uma vez, só a igreja. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor, aquele que precisa dele nesta noite. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Vamos se colocar de pé nessa noite? Jesus, a ti confesso, não dá pra viver. Louve o nome do Senhor. Sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero o seu poder. Vamos louvar o nome do Senhor. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas
Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem o quê? Sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente. Quantos aqui são dependentes do Senhor? Oh, aleluia, aleluia. Estou de novo aqui e quero o seu poder. Aleluia, vamos louvar ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sobre contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, Porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Aleluia. Quero ouvir só a igreja. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho Aleluia, que aleluia, chorar. Te servirei porque comigo estarás. sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, Porque às vezes aleluia, não consigo aleluia, nem aleluia. falar. Logo As lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Amém. Aplauda o nome do Senhor nesta noite. Bendito seja o nome do nosso eterno Deus. Nós te louvamos, Senhor, por estar na tua casa nessa noite. Meus amados, tem um desfalque hoje, os irmãos não vão poder cantar. Não tem problema. O importante é que Jesus está aqui. Essa frase, inclusive, essa frase é do John Wesley, né? O grande avivalista do século XVIII. O mais importante, a frase é essa: o mais importante é que o Senhor está conosco. Né? Ele falou assim, hein, pastor? O meu púlpito, a minha paróquia é o mundo. Por que ele falava isso? Porque ele pregava na frente das minas de carvão da Inglaterra, né? Antes dos trabalhadores entrar. Ele pregava o Senhor livre, né? Ele pregava para as pessoas, ele pregava no tempo. Então ele falava assim: a minha paróquia, ou seja, a minha igreja, o meu auditório é o mundo. Então ele falava assim, o John Wesley: o mais importante de tudo é que o Senhor está conosco. Diácono Fábio Marques, vamos falar de Jesus? Então vamos falar de Jesus. Irmãos, quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu louvo a Deus por estarmos esta noite reunidos. Domingo, graças a Deus. Domingo hoje, culto das missões. Glória a Deus. Eu peço perdão para os irmãos, que hoje nós não colocamos aqui para identificar que é o culto das missões. E quando eu entrei, eu me alegrei. A bandeira estava aqui e eu não coloquei o culto das missões. Pequei. Mas Deus é aquele que tem misericórdia de nós. Nos trouxe aqui nesta noite para ouvir a sua palavra. E aqui já ouvimos Deus falar conosco. Esse hino que foi cantado agora, no meado aí do ano 2000, 2001. Eu lembro quando passava uma dificuldade complicada. E esse hino, não sei se ele foi lançado nessa época, de 2000, 2001, mais ou menos. Louvado seja Deus. Isso muito nos ajudou, graças a Deus.
Não tinha nem Luísa na época, e às vezes eu falo para ela, Luísa, esse hino era antes de você nascer. A luta já era constante, e Deus sempre nos deu vitória. O Senhor falava, sofrer com Cristo é melhor do que errar. Graças a Deus, é melhor passar dificuldade, mas nos pés do Senhor, sabendo que Ele é Deus, é quem nos sustenta. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E a presença de Deus, irmãos, é aquele que muda o ambiente, muda a nossa vida, muda a nossa casa. E esse hino fala que quando as lágrimas elas rolam do nosso rosto, é o sinal da presença de Deus na nossa vida. Quem já teve essa experiência? Você entrar no seu quarto, fechar sua porta, começar a orar, e às vezes você não tem nem palavras para falar com o Senhor, e você vai glorificando, exaltando, a palavra vai saindo, vai rompendo aquela coisa gostosa de dentro que só crente sente. Daqui a pouco você vai dando glória e a oração vai saindo e a lágrima vai pingando, louvado seja Deus, e você percebe que o ambiente ele já ficou diferente, já não está mais igual. É como a gente entrasse na oração como um monte de gatinho, e de repente você está um leão, aleluia, você levanta um leão no seu quarto, louvado seja Deus, porque o Senhor é aquele que está conosco, graças a Deus. Queridos, no livro de 2 Reis, sem tomar muito tempo, como sempre, né? Acho que eu sou o pregador, né? Que fico pregando, falando. No livro de 2 Reis, capítulo 20 e o versículo 5, é a história do rei Ezequias. Diz assim a palavra do Senhor: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, aleluia, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Louvado seja Deus. Eu fico imaginando, irmãos, aqui, Deus, no meado dos dias, o Senhor, Ele tem saudade dos crentes. Porque se a gente observar a vida aqui desse rei, pastor, ele é um rei crente. Ele começa o seu reinado, a Bíblia fala, fazendo aquilo de acordo à vontade de Deus, aquilo que fez Davi. Ele não faz como os outros, não é um rei ímpio, ele é um rei crente, servo de Deus. E ele chega nesse momento aqui da sua vida, ele está doente, e a função do profeta Isaías, filho de Amós, servo de Deus, a função dele é ir lá no reinado, lá no palácio, e dizer para esse rei que ele está sentenciado à morte, que ele poderia colocar a sua casa em ordem, porque ele não viveria e sim morreria. Não era qualquer profeta que estava falando isso, quem estava falando isso era Isaías, e ele sabia que Isaías era homem de Deus. Alguém entra na sua casa, coloca o dedo na sua cara, rispa e fala: olha, põe tua casa em ordem, porque você não vai sair desse leito, você não vai sair dessa cama, e dá as costas e vai embora. Não fica conversando, não, dá as costas e se vai. A Bíblia fala que a atitude desse homem é uma atitude nobre. Ele vira para a parede, ora e chora. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu disse que muitas vezes Deus está com saudade de ver o crente orando, Deus está com saudade de ouvir a voz da oração, o Senhor está com saudade de ver as lágrimas quentes caindo do rosto dos crentes. Muitas vezes nós deixamos de fazer isso, paramos de orar, paramos de buscar a presença do Senhor. Acontece algumas coisas na nossa vida que às vezes queremos resposta da parte de Deus, e a resposta é essa, é o Senhor chamando mais uma vez o homem ao monte da oração, dizendo: vem fazer um encontro comigo, eu quero me encontrar com você. A resposta de Deus é imediata. A Bíblia fala que esse não saiu nem do pátio. O Senhor fala: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor. Aleluia! Essa palavra muito me alegra. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, ouvir a tua voz. Graças a Deus, Deus ainda é aquele que ouve a oração. Sabe a oração que você faz de madrugada? Deus ouve. Aquela que você fecha a porta do quarto, Deus ouve. Aquela que você faz no ônibus, Deus ouve aquela também. Sentadinho na sala de aula, Deus também ouve aquela. Aquela que você faz aqui, o Senhor também ouve.
E as suas lágrimas não são perdidas de maneira nenhuma. As suas lágrimas, ela tem valor diante do Senhor. E a presença dele muda. A presença do meu Deus, ele muda toda a atmosfera do lugar. Tem muita coisa, até mesmo dentro do nosso lar, que precisa ser mudado, e é só com a presença do Senhor Jesus. Não adianta outro artifício, não tem como. Você pode até falar assim, para com isso. Eu quero dizer para você, não tem como. Quer mudar alguma coisa dentro da sua casa que você acha que está difícil, que não tem jeito? É só orando. É só um coração aquebrantado. E a Bíblia fala que Deus, ele não rejeita um coração aquebrantado. Aquebranta o coração diante do Senhor. Começa a orar diante dele. A coisa vai mudar. No dia que Jairo, ele chama a presença de Jesus para dentro da sua casa, a coisa muda, sim ou não? O quadro lá era de morte, não tinha morrido ainda, mas era de morte. Ele vai ao encontro de Jesus e convida Jesus para entrar dentro da sua casa, e Jesus aceita o convite. E no trajeto, você sabe o que acontece, demora-se um pouco, alguém desanima Jairo no meio do caminho, fala, olha, desiste dessa situação, já não tem mais jeito. Jesus ouve a conversa, Jesus entra também na conversa e fala, olha, crê somente. A Bíblia fala que o crer, se a gente não crê, não tem condições. Crê somente, vamos para a casa de Jairo, e dentro da casa de Jairo, a presença de Jesus, ela muda toda a situação. Eu já vi campanhas falando sobre Obed-Edom. Tem campanha falando sobre Obed-Edom? Campanha da arquinha de Obed-Edom. As igrejas neopentecostais usam muito isso. Arquinha, te dava arquinha para você levar para casa e durante 90 dias ia mudar a sua vida. Não é bem assim. Não é bem assim que as coisas funcionam. Mas funciona a presença de Deus na sua casa. Por que funcionou na casa de Obed-Edom? Porque a presença de Deus estava dentro da casa de Obed-Edom. Era diferente. Então tudo mudou na casa de Obed-Edom. Amém? Vou encerrar agora. Passei aqui no Jardim Brasil, eu falava com a irmã hoje, passei no Jardim Brasil, e o farol vinha, fecha, mas não fecha, fecha, mas não fecha. Eu vi alguém pregando e dando glória, falando de Jesus, eu pedindo a Deus, fecha farol, fecha, 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 fecha. O farol fechou e eu parei, fiquei na diagonal. Tinha um moço com uma caixa na praça e falando de Jesus, pregando, e os irmãos dando glória, se alegrando. Aí vem uma menininha, uma criancinha, se aproximou do carro, moço, você aceita um folheto da palavra de Deus? Eu falei, amém, louvado seja Deus, graças a Deus. E meu coração se alegrou com aquele negócio, graças a Deus. Eu queria chamar você para isso também. Sozinho eu não vou conseguir, mas com a ajuda de Deus e com a sua ajuda, nós vamos conseguir. Amém? Quem topa no próximo domingo, no próximo culto de missões, nós fazemos um negócio como esse. Vamos fazer algo para Jesus? Vamos arrumar uma caixa, vamos botar na rua? Louvado seja Deus. Pregador nós temos aí, o pastor Júnior, louvado seja Deus. Aí, ó. Eu estou aqui para dar glória e exaltar o nome de Jesus. Um dá glória, o outro entrega folheto, uma ora por alguém no meio da rua. Louvado seja Deus. Se o demônio pegar, nós expulsa, porque Jesus é bom. Amém? Louvado seja Deus. Quem topa? Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos arquitetar esse negócio para Jesus, irmão, porque não dá para parar. Amém? Vamos continuar, porque o Senhor é bom e as palmas agradecem o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Fábio. Está aí lançado o convite para nós. Vou louvar o Deus, eu vou louvar o Senhor comigo que eu cantei quinta-feira. Júlia, sou de Jesus meu mestre. Vou cantar ele. Vocês conhecem o coro, vocês me acompanham no coro, tá? Mi maior, Lucas. Olha que a mensagem desse hino diz, Mi maior. Cristo, meu mestre, sempre há de amar-me, e dele o mal não pode afastar-me. Deu sua vida para me salvar, e agora dele sou. É assim agora.
Sou de Jesus, meu mestre, Cristo Jesus é meu, não só nos dias que se vão, mas para sempre, amém. A segunda. Perdido, afeito ao mal degradado, me concedeu perdão do pecado. Não ando triste, sou muito feliz, e agora dele sou de Jesus, meu mestre, Cristo Jesus é meu, não só nos dias que se vão, mas para sempre, amém. Terceira estrofe. Eu canto de alegria que salvo meu coração. Jesus deixou alvo, pois o seu sangue purificou, e agora dele sou. Vocês, sou meu mestre, vai. Cristo Jesus é meu, não só nos dias que se vão, mas para sempre, amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero deixar com a igreja, irmãos amados, um texto da palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. O capítulo 7 é um capítulo longo, ele tem 60 versículos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do verso 52, já quase no fim do capítulo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do verso 52. Todos encontraram? Se você não encontrou, a Júlia vai botar aqui na tela, a gente lê junto. Eu já vou lendo para a gente ganhar tempo. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz e taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: o Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu, ou seja, morreu. A narração aqui é da morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Por que eu escolhi esse texto? Presta atenção. Tivemos uma situação muito chata que aconteceu essa semana. Nos Estados Unidos, mataram um rapaz chamado Charles Kirk. Eu não sabia quem era. Postaram na internet lá, um rapaz atirou num rapaz lá, pegou no pescoço dele, fiquei sabendo que morreu no hospital.
Eu estou pensando, irmãos, que é mais um atirador nos Estados Unidos, dentro de uma escola, de uma universidade. Mas o dia se passou, e quem que era esse rapaz? Um crente, irmãos. Um crente conservador de direita, casado, branco, heterossexual. Amigo do presidente americano. E por que mataram ele? Porque ele pregava a Cristo nas universidades. Por isso foi morto. 32 anos, deixou 2 filhas, uma maiorzinha e uma bebê. Foi enterrado ontem. Ontem, né? Acho que foi ontem. Irmãos, de sexta-feira para cá, as redes sociais ferveram. Mas eu me calaria, irmãos, eu ficaria com a boca fechada, não falaria nada, se não tivesse manifestação, pasmem os irmãos, de gente que louvou a atitude do atirador. Mata mesmo, devia matar mesmo. O cara que fez isso é bom. Gente, aqui no Brasil, muito triste. Irmãos, e eu cheguei à conclusão, aquilo que alguns irmãos já têm falado, alguns pastores já têm anunciado, o nosso pastor já tem falado. Irmãos, presta atenção que eu vou te dizer. Se a ficha não caiu, pelo menos a minha caiu. Está muito difícil ser crente nesses dias que nós estamos passando, viu? E quem que aplaudiu esse ato totalmente reprovável e maligno? A esquerda, irmãos. A esquerda aplaudiu com gosto, falando palavras ainda ofensivas. Teve gente que foi mandada embora. Teve um médico, foi cassado o seu registro médico, porque ele falou uma bobagem. Não sei se a Sara soube disso. Soube, né, Sara? Irmãos, coisa terrível. Agora há pouco o grupo de louvor cantou que para te servir, Jesus, mesmo que para te servir eu tenha que chorar. Eu percebo que nem todo crente gosta dessa parte, não. Eu já percebi que tem crente que canta isso muito constrangido. Ah, não, se for para chorar, eu não vou servir ele, não. Acabamos de ler o texto de Atos dos Apóstolos. E por que Estevão foi morto? Porque ele pregou a verdade. Você prestou atenção no versículo 52, que nós lemos, no começo? Ele perguntou para o auditório: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Ou seja, sempre perseguiram. E ele finda falando assim: vocês mataram ele. Irmãos, o povo ficou tão nervoso. Você leu aí agora há pouco. Rangeram até os dentes. Partiu para cima dele. E esse rapaz, na quinta-feira, foi quinta-feira, né, pastor? Na quinta-feira, esse rapaz perdeu a vida. Irmãos, eu já tinha lido, né? Já faz alguns anos que eu saí da faculdade, eu já tinha lido. Irmãos, você que tem seu filho, seu neto, sabe qual é o ambiente hoje? Sabe qual é o ambiente perigoso, Luísa, hoje em dia? A universidade. Pergunta para Maria Eduarda, que é da USP. Pergunta para o irmão pastor Daniel Ferreira, do Jardim Brasil, que trabalha na USP. Qual o pensamento que permeia as universidades, principalmente públicas, irmãos? Coisa terrível. E aquele rapaz, ele ia se preparar para dar uma palestra. Tinha uma tenda, o lugar era aberto, era de dia. Foi no estado de Utah, quando o atirador, a 300 metros dele, com um único tiro, matou ele. O motivo, irmãos, não era o motivo porque ele pregava a Cristo nas universidades. Irmãos, você que também está na internet, os irmãos que estão aqui conosco, os princípios bíblicos, irmãos, ele norteia a tua vida, ele norteia o teu casamento, ele norteia a criação de filhos, ele norteia como nós devemos nos conduzir nos negócios, na tua empresa, você como empregado. Os princípios bíblicos norteiam nós como cidadãos. Irmãos, eu não me alegro com a morte de ninguém. Uma vez eu estava assistindo um casamento de um rapaz que foi aqui da igreja. Eu acho que foi na igreja ali, a Igreja Batista da Liberdade. Eu acho que eu estava lá, num casamento.
E esse pastor que fez, o pastor Eli Fernandes, pastor. O pastor Eli Fernandes, durante a cerimônia, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, né? Durante o sermão do casamento. É pecado a gente falar bem feito. Bem feito. Você fez? Bem feito. Essa palavra, irmãos, ela destila ódio. Essa palavra põe para fora sentimento de vingança. Eu não me regozijo com a morte de ninguém. E, infelizmente, nas redes sociais, destilaram, né? Inclusive, irmãos, teve gente que chegou a falar assim, ó, que aquele deputado Nicolas, ele é evangélico. E ele é de direita. Falaram que o próximo é ele. Ele anda com segurança agora. Ele é novo, né? Casou recentemente, tem uma filhinha. Irmãos, está muito... Nesses dias, irmãos, está muito perigoso ser crente. Você falar que defende princípios bíblicos. Está difícil. É perigoso as pessoas te falarem palavras tão duras, né? E está perigoso ser crente. Como sempre foi. Sempre foi. E nós acabamos de cantar, né? Ainda que para te servir eu tenha que chorar, te seguirei, porque comigo estarás. Irmãos, eu me coloco na posição, eu tenho filhos, eu tenho netos. Como é que uma pessoa, só porque você pensa diferente, tomou um tiro, morreu? A esposa dele é jovem. E ela falou ontem, né? Ela fez um pronunciamento ontem. Ela falou: vocês não sabem o que vai acontecer agora. Vocês não sabem com quem vocês mexeram. Não num tom de vingança. Não num tom de provocação. Porque é aí que a coisa vai crescer, espiritualmente falando. Ontem à noite, lá nos Estados Unidos, na igreja dele, eles cantaram até um hino que o grupo do louvor canta aqui. Cantaram, estou vendo que era em inglês, a igreja lotada, né? Em consideração ao rapaz. O cortejo fúnebre foi muito bonito, mas agora a vida se foi, não tem nada que traga ele de volta. E ontem, esse caso, para mim, meus amados, foi a gota d'água. Eu espero, o pastor Lucas sempre fala isso, nas reuniões com os obreiros, o pastor Lucas sempre fala isso. Eu espero, irmãos, que agora, depois dessa, não tenha mais nenhum cristão que apoie mais o pensamento de esquerda. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu era pequeno, eu tinha uns 6, 7, 8 anos, diziam-se, os irmãos que têm mais idade que eu vão lembrar disso, dizia-se que os comunistas, eles comiam criancinha. Lembra dessa conversa? Comiam criancinha. Tem umas fotos antigas nossa, a irmã Anja está de posse dessas fotos. Veio um grupo aqui na igreja da Missão Antioquia, num domingo, e eles fizeram uma teatralização com roupas de países. Lembra disso, irmã Anja? Eles eram da Missão Antioquia. E essas fotos da irmã já tem essas fotos ainda. E eu era um pré-adolescente, e eu fui despertado, porque, irmãos, o comunismo, partidos de esquerda, eles não têm nada com compromisso com a fé cristã. Eles são a favor do aborto, são contra a família, certo? E por aí coisas terríveis. Nada do que a Bíblia apoia, irmãos. São contra qualquer sentimento religioso, cristão. A igreja na China voltou a ser perseguida com mais intensidade, coisas terríveis têm acontecido. Então, quando eu era pequeno, falavam assim: olha, os comunistas comem criancinha. Aí eu me tornei adulto, amadureci, falei: não, aquele povo era exagerado, né? O comunista vai comer criancinha. Irmãos, depois que eu assisti isso quinta-feira e vi o que aconteceu, eu acho que acaba chegando a conclusão, irmão Fábio, que eu acho que era verdade, viu? Não comer com assar, né? Vai assar, vai botar a criancinha no... Mas isso é uma figura de linguagem, mas que no fundo é verdadeiro. A pessoa, matar uma pessoa, tirar a vida de um pai de família jovem daquele jeito, apenas porque ele falava de Cristo. Irmãos, as universidades, principalmente as universidades públicas, né? Principalmente as federais, aquilo é um antro, irmãos, de doutrinação esquerda. Professores, jornalistas, irmãos, olha, é coisa terrível. Coisa pesada, coisa da pesada mesmo. Tudo que você pode pensar de mal, de pesado. E quando foi agora, esse caso que é lamentável. Eu sigo nas redes sociais um desembargador
Eu tive a oportunidade de tirar foto com ele no passado, juntamente com o pastor Ducler. Ele é um desembargador federal e ele é evangélico. Dr. William Douglas. Eu tenho o livro dele, consegui tirar foto com ele dentro do tempo da Assembleia de Deus, que era aniversário da Sociedade Bíblica. E quando eu vi o Dr. William Douglas, eu quis tirar foto com ele, eu tenho o livro dele, assisto palestras, vídeos dele, sigo ele na internet. E ele, quando o presidente Bolsonaro falou que ia colocar um ministro evangélico no STF, eu pensei que era ele que ia, né? Mas ele foi ser desembargador federal no Rio de Janeiro. Irmãos, esse homem ficou tão indignado com o que aconteceu e postou vários assuntos, postou várias pessoas que estavam ameaçando, se regozijando com tudo que aconteceu. Pessoas da esquerda que se alegraram com a morte daquele rapaz. Irmãos, isso é uma coisa muito triste. Então eu lembrei desse texto aqui, de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Estevão estava pregando, cutucando a alma deles com a verdade de Cristo, cutucando a mente deles contra o pecado. E qual foi o fim de Estevão? Morreu. Morreu na pedrada, irmãos. Morreu apedrejado. Eles se enfureceram. O rapaz foi preso 24 horas depois. Ele era de pensamento esquerdista, não concordava e disparou com um único tiro, né? Pegou no pescoço e ele veio morrer no hospital. Isso é muito triste. Sabendo, irmãos, que isso, sempre quando o pastor Ducler alerta, esse é o princípio de dores, né? É o aviso que estamos chegando no final. Os tempos estão passando, Jesus está voltando, a coisa está apertando, não vai ser fácil. É muito fácil, irmãos, ser crente de igreja. Ser crente de igreja. Vem no domingo, vai para casa e vive uma semana de mundanismo, fora da presença de Deus, sem estar ligado. É importante estarmos na igreja, mas mais importante ainda, durante a semana, mantermos um testemunho de cristão. Porque, irmãos, para ser igual, lá fora tem bastante gente que é igual, que é invejoso, que é rancoroso, que é vingativo, que não tem comportamento adequado. Está cheio de gente aí fora. Mas Jesus nos chamou para sermos sal e luz. Jesus nos chamou para sermos diferentes. Para ser igual, tem todo mundo aí que trai seu cônjuge, que faz coisas erradas nos negócios, que é mundano, que é pessoa que faz tudo que o diabo aplaude. Mas o mundo precisa ver pessoas que são transformadas e diferentes. E aquele rapaz tinha um propósito, né? Ele tinha um propósito com a esposa dele. E o propósito dele incomodou as pessoas. Incomodou tanto que, infelizmente, perdeu a sua vida. O presidente Trump ficou muito chateado. Mas nós temos, aqui no Brasil também, muitos pastores, não todos, mas muitos pastores falaram algumas coisas nas redes sociais, mas o que mais me tocou foi o Dr. William Douglas, que é um desembargador federal, e é um homem público, é um homem que prega não só com a sua fala, mas com o seu testemunho, e ele postou pessoas que se alegravam e postavam palavras de ódio, irmãos, palavras rancorosas. Então fica aqui essa minha palavra de alerta, de lamento, sabendo que, irmãos, a igreja, como disse certa feita o pastor Israel Januário, a igreja nunca será aplaudida pelo mundo. Nunca será. A igreja nunca será reconhecida pelo mundo. O atual presidente falou que ele vai tentar, né, está tentando uma aproximação com os evangélicos, porque o ano que vem é ano de eleição. Mas, irmãos, todo aquele que tem uma consciência séria, um compromisso com a palavra de Deus, ele não pode votar em partido de esquerda. Até os padres falam isso, até padres, não todos, mas até os padres estão falando isso. Temos que ter um compromisso, irmãos, com a palavra de Deus, com a fidelidade com as Escrituras. É para isso que o Senhor nos chamou. Eu agradeço a oportunidade. Nesse momento, nós vamos recolher nossas ofertas, nossos dízimos. Eu vou pedir para o Lucas. Lucas, você consegue pegar a máquina e ligar no Wi-Fi aí qualquer? Liga essa máquina no Wi-Fi. Eu não sei se alguns irmãos querem colaborar com a máquina, com o cartão, mas nós vamos dizimar e vamos ofertar nesse momento com alegria, tá bom? Vou pedir para o irmão Fábio e o irmão Genivaldo passarem a salva.
E se você quiser, não sei se tem nos bancos tem QR Code, mas se tem QR Code você pode usar. E se você quiser passar o cartão, a gente usa aqui a maquininha para você usar o seu cartão de débito ou de crédito, tá bom? O Lucas vai louvar, vou pedir para o Lucas louvar o senhor com o hino, enquanto ele liga aí. Esse mês, meus amados, essa semana, nós temos 2 compromissos bem fortes para a igreja. Vamos pagar a segunda parcela do forro, né? E a terceira parcela do madeiramento. São parcelas altas e compromissos que nós temos. Veja bem, aqueles irmãos que pegaram os carnês já estão findando. Quem pegou em maio, junho e julho, já findou. Quem pegou junho, julho e agosto também já findou. E quem pegou julho, agosto, setembro, está findando agora. Eu sei que está chegando no final. Por isso a gente vai fazer cantina e vai continuar sempre deixando os irmãos ao par que está acontecendo, para a gente findar esses pagamentos que faltam da reforma da igreja. Amém, meus amados? Nós vamos orar nesse instante, nós vamos consagrar nosso dízimo, nossa oferta ao Senhor, e em seguida a gente canta um louvor aqui e a gente recolhe nossas contribuições. Pastor Cléber, por favor, peça oração para nós. Senhor Jesus, nesse momento nós vamos recolher os dízimos, as ofertas para a tua casa. Consagra-o e abençoa os irmãos que vão tirar do bolso, da bolsa, da carteira, a sua contribuição para o progresso da igreja. E para que nós tenhamos também, ó Deus, reserva para acertarmos aqueles débitos que nós fizemos. Eu te peço a bênção de Deus sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, em nome do Senhor Jesus. Bem, irmãos, quem quiser passar com a máquina, passa comigo aqui no canto enquanto eles louvam o Senhor, tá bom? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar, eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Quero ver, igreja. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Amém. Aplauda o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Que Deus abençoe nossos irmãos do louvor. Nós vamos ouvir agora a palavra de Deus pelo pastor Ducler, nesse instante. Lucas, a gente continua querendo um sinal de Wi-Fi, se você conseguir. Um sinal de Wi-Fi para a gente continuar, tá bom? Meus amados, eu pergunto para os irmãos, tem espaço nesse coração para uma palavra? Dispensa eu.
cumprimentá-los, porque isto nós fizemos há poucos instantes atrás. E por outro lado, eu vejo que a igreja está um tanto desfalcada, porque tem alguns irmãos que contraíram esta famigerada e gripe, e infelizmente ficaram impossibilitados de estar na igreja. O irmão Ronaldo está com um filho com problema, levou para o hospital para ser atendido. E assim sucessivamente. Então, alguns, talvez, devido a esses problemas que têm surgido, isto é mudança do clima, e as pessoas às vezes não se agasalham, e acaba contraindo essa gripe. E mesmo às vezes se agasalhando, essa mudança. Durante o dia esquenta, lá para as 4 horas, 4h30, começa a esfriar. E isto não há corpo que aguenta. Os irmãos há de convir. Principalmente as pessoas idosas, crianças, né? Se você for no hospital, você vai encontrar os pronto-socorro abarrotados, tanto de adulto como de criança, entendeu? De repente, a pessoa começa a se sentir mal, dói o corpo inteiro. Tem pessoas que reclamam, dói o corpo inteiro. Então, muitos talvez ficaram impossibilitados de estar aqui na casa do Senhor. Mas nós estamos aqui. E eu quero, nesta noite, aproveitando o momento, que eu tenho 45 minutos, de destacar 2 assuntos que estão no Apocalipse. 2 assuntos. Nós ouvimos há poucos instantes aqui, disto que está acontecendo. O mundo, evidentemente, está numa problemática. Vivemos num mundo sórdido, problemático, agressivo, né? E uma série de coisas que acontecem. Tudo isto é engendrado numa personagem, chama-se Satanás. Ele quer destruir, desestabilizar a fé dos crentes. Porque aí alguns vão criticar e vão dizer, mas espera aí, você não é crente? Como é que está acontecendo isso na sua vida? Você não disse que Deus te abençoa? Então vai aparecer esses também, esses elementos, para criticar, para menosprezar, para ridicularizar. Você não é crente? Por que Deus não dá uma solução para o seu problema? Isto nós vamos encontrar. Pessoas assim, que vão ridicularizar. Mas nós, por isso que nós temos que estar com a nossa fé alicerçada na palavra de Deus. Nós temos que estar enraizado aqui, para não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Tanto tem doutrina boa, como tem doutrina errada. E isto, eu lamento que às vezes no culto, por exemplo, de terça-feira, é a minoria da minoria que está de irmãos aqui. Eu até gostaria de aconselhar os irmãos para que se esforçasse para estar terça-feira na igreja. Por outro lado, dia 15 de novembro, eu fiz um live com a irmã, com a nossa jovem Thalita, e ela está ajeitando. Eu estou convidando todo o Brasil inteiro, todo o país, todas as denominações, sem cor denominacional, para nós levantarmos um clamor no dia 15 de novembro, que está bem próximo, né? Setembro, outubro, novembro, dia 15 de novembro, é um feriado que eu não sei nem que dia que cai. Não sabe, não? É sábado? Ótimo. Dia 15 de novembro. A igreja vai ser aberta às 8 horas, nós vamos começar a orar das 8h30 até 5 horas, 5h30 da tarde. Os que puderem vir em jejum, louvado seja Deus. Quem não puder vir em jejum, toma seu medicamento, toma o seu medicamento, se alimenta e venha para o culto. Então, jejum e oração. Como foi feito, eu já disse algumas vezes aqui na tribuna da igreja, como foi feito no dia 15 de novembro do ano 63. O país estava assim. Os mais antigos lembram. No dia 13 de março de 63, houve um grande comício junto ao Ministério da Guerra. E o presidente era João Goulart, ele com a esposa dele e o general do Exército, né? Que me fugiu da memória, o nome do general do Exército, estavam ali, prestigiando, e ele desapropriou uma série de coisas. O nome era Reforma de Base. O irmão deve lembrar. O irmão Luiz Carlos deve lembrar. Reforma de Base. E nós, então, quando foi do dia 15, nós, evidentemente, começamos a orar. Começamos a orar. Quando foi dia 31 de março, Deus levantou o general Mourão Filho, na cidade de Minas Gerais, né? E aí começou o movimento. Então, meus amados irmãos, foi o melhor momento que nós vivemos quando os militares estiveram na direção do país. O país deu uma grande alavancada, para quem não sabe.
construiu a ponte Rio-Niterói, duplicou a Dutra, porque a Dutra era até mais ou menos na altura de Guarulhos, acho que não chegava. Era uma pista dupla, aí foi duplicada. E outras obras que foi feito, a hidrelétrica de Itaipu, a maior usina hidrelétrica que fornece energia para todos, não só para o Brasil, como os países ali próximos. Então se deu uma grande arrancada, deu muito emprego para muita gente, construiu casa, vendeu carro popular, e o país deu uma arrancada. Agora, infelizmente, as pessoas escolheram esse cidadão, que também não foi eleito com voto popular. As eleições foi evidentemente fraudada, e ele saiu, fazendo as coisas mais horrendas que você possa imaginar. Mas se a igreja tomar um posicionamento, no dia 15 de novembro, toda a membresia da igreja, obreiros, né? Nós vamos aqui, e todas as igrejas evangélicas, batista, presbiteriana, adventista, Congregação Cristã do Brasil, Assembleia de Deus, que é uma potência, começar a orar. Eu tenho conversado com alguns pastores, o pastor do clero só teve uma feliz ideia. Falei com alguns pastores que estavam aqui conosco, por ocasião da escola bíblica, o senhor teve uma feliz ideia. Pastor Paulo Romero me louvou, eu agradeço a Deus pela sua capacidade do irmão fazer isto. Então nós vamos levantar um clamor, e Deus é poderoso para mudar este quadro. Eu só vi o irmão dando glória. Vou repetir, talvez o irmão não tenha me entendido. Deus é poderoso para mudar este quadro que está aí. Deus é poderoso para mudar este quadro, assim como foi no dia 31 de março de 64. Então, meus amados, a igreja não pode descuidar. Independente do dia 15 de novembro, os irmãos devem se esforçar, envidar todos os esforços para estar conosco durante a semana, nos cultos. Porque às vezes alguém chega aqui, pessoa visitante, vê a igreja vazia, ele se desanima. Então eu peço encarecidamente, no nome do Senhor Jesus, a não ser que os irmãos não queiram que eu esteja mais aqui na direção. Às vezes os irmãos, o pastor do clero já está, entendeu? Cansado, etc. Aí eu pego minha malinha e vou para outro lugar servir a Deus. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Então deixar bem claro aos irmãos, eu peço encarecidamente, em nome de Jesus, nós temos que mudar esse quadro. Os irmãos entenderam o que eu disse? Nós temos que mudar. Assim como o irmão leu, ali no livro 2 Reis, né? Imagine só, ele foi contaminado de uma enfermidade, né? E Deus mandou Isaías lá na casa dele. Falou, morrerás, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ele virou o rosto para a parede, chorou amargamente, tem andado retamente, e Deus ouviu a voz. Isaías estava lá no pátio. Deus disse, volta, fala para ele que eu vou acrescentar os dias dele 15 anos a mais. Então Deus é poderoso para mudar, mas a igreja não pode descuidar disso. Amém, meus amados? A igreja não pode, é mocidade, é adolescente, tudo. Chegar no dia 15, suspende tudo que você está fazendo, vem para a igreja, vamos orar. Repito, os que têm que tomar sua medicação, tome a medicação, se alimente e vem para o culto. Agora, se você pode jejuar, louvado seja Deus. Mas nós estaremos orando aqui, para que Deus mude esse quadro, orando pela igreja, orando pela nação, para que Deus tenha misericórdia. No livro do Apocalipse, que nós fizemos a leitura, é o livro da revelação de Deus. É o livro da revelação, é o livro de profecia. Daniel também é o livro, digamos, da revelação, e o profeta Ezequiel. Ambos também têm mais ou menos o mesmo sentido das visões, tanto de Daniel como de Ezequiel. No capítulo 1, que foi lido aqui, no capítulo 1, diz assim no versículo 4 em diante, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele, veja bem, aquele que nos ama, aquele que nos ama,
E fez o quê? Em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ele, leia para mim, irmão Fábio. Verso 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Amém. Veja bem, a nossa posição como salvo em Cristo. A nossa posição. E nos fez reis e sacerdotes. Aqui não está dizendo que é para pastor, evangelista, missionário, não. Todos. Está incluso todos. Fez-nos reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória, poder para todos sempre. Versículo 7. Vem o quê? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que transpassaram e todas as tribos da terra. Quando João escreve, que Deus mandou que ele escrevesse, aqui diz assim, olha, e ele vem. Isto na segunda, né? Porque na primeira a igreja será arrebatada. Por favor, observa o que eu estou falando. Na primeira a igreja será arrebatada. É um segredo de Deus. Tanto ele pode vir no decorrer do dia, como ele pode vir também no decorrer da noite ou da madrugada. A trombeta soará. Por favor, observa. A trombeta soará. Ele mandará os 4 anjos nos 4 cantos da terra, e aqueles que dormiram no Senhor, principalmente ali no cemitério do Belém, tem muitos crentes sepultados ali, inclusive pastores, que foram sepultados ali no cemitério do Belém, ou da Quarta Parada. Em todos os cemitérios tem crentes, né? Todos os cemitérios. Eles ressuscitarão, presta atenção, não no corpo cambalido pela doença que corroeu. Eu não vou citar aqui o nome da doença, mas os irmãos são inteligentes. Cambalido pela doença, morreram. Naquele dia, os seus corpos ressuscitarão em corpo de glória. Vou repetir. Eles ressuscitarão, não naquele corpo cansado, doentio, cheio de dor, dói o cotovelo, dói todas as juntas, dói o joelho, dói a coluna, mas um corpo evidentemente glorioso. Assim como ele ressuscitou, Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Porque estes assuntos parece que é muito pouco falado, e às vezes as pessoas gostam de falar muito de Moisés, de Daniel, de Abraão, esquece de transmitir essas mensagens. A igreja precisa ser despertada. A igreja está dormindo, ela precisa ser despertada. E só vão subir os que estiverem preparados. Quem não está preparado, evidentemente, não vai subir. Por isso que nós temos que estar em comunhão com o céu. Nós temos que estar conectado com o céu. Como assim? Orando, vigiando em todo o tempo. Orando, porque nós pecamos. Quer por palavra, quer por pensamento, ou por ação, nós pecamos. Então, no momento em que nós oramos, nós temos que pedir, Senhor, tem misericórdia de mim, apaga todos os meus pecados cometidos, quer por pensamento, por palavra, ou por ação, ou por omissão. Às vezes, nós fazemos coisa por omissão, fazemos involuntariamente, e nós todo dia temos que estar pedindo perdão. Uma ocasião, o pastor falou, eu não preciso. Bom, é problema seu. Mas eu me acho tão pequenino diante da grandiosidade de Deus. Mas se ele acha que não há necessidade, ele disse, o Senhor já nos libertou. Eu falei, irmão, me desculpa, mas eu não vou discutir esse assunto com o irmão. Então, meus amados irmãos, nós, a igreja do Senhor, ela não pode estar tosquenejando, cocheando entre 2 pensamentos. Será mesmo que eu vou para o céu? Eu tenho minhas dúvidas. Então você precisa se converter. Se tem dúvida, precisa se converter. Aceitar Jesus outra vez. Porque nós temos que ter convicção da nossa salvação. Porque, por outro lado, nós também não sabemos quando nós vamos ser chamados. Isso é um mistério de Deus. Nós podemos ir para casa e ser chamados. Ou então, quando estamos dormindo. Meu pai, por exemplo, passou para a eternidade dormindo.
Minha mãe foi chamá-lo, chamou, nada. Aí ela percebeu que ele já tinha ido. Então, os crentes em Cristo Jesus, que foram batizados, estão em plena comunhão com a igreja, eles vão ser, o corpo vai ser transformado em corpo de glória, conforme diz Paulo, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios: ó morte, onde está o teu aguilhão? Capítulo 15, verso 50, se não me falha a memória: ó morte, onde está o teu aguilhão? Se Jesus ressuscitou, nós que cremos, nós ressuscitaremos em glória. Então aqui, quando diz assim, o texto sagrado diz assim: e todo olho verá, é na segunda fase. Na segunda fase, ele vem com a igreja. Por favor, presta atenção. Na primeira é secreto. Embora que algumas denominações diz que não. Eu respeito o ponto de vista destes irmãos que creem assim. Outros acham que salvação é permanente, que a pessoa pode desviar, pode praticar uma série de pecados, mas que ele é salvo. Não, nós não queremos assim. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da quê, irmãos? Da vida. Dar-te-ei a coroa da vida. Então, às vezes, nós passamos por decepções, passamos por problemas sérios, entendeu? Problema sério, às vezes problema financeiro, coisa desta ordem, mas nós não podemos desistir, não, nós temos que ter a nossa fé objetada na palavra de Deus, e conectado com o céu. Nós não podemos tratar a casa de Deus assim, entendeu? Não, eu vou quando eu quero. Não, não é assim. Se você ama Jesus, você ama a igreja. Os irmãos entenderam o que eu disse? Se você ama Jesus, você tem que amar a igreja também. Então, achou aí, irmão? Irmão, achou? Por favor, leia. Paulo escreveu a carta à igreja de Corinto, porque surgiu uma dúvida no que tange a ressurreição. Então Paulo, para dissipar a dúvida daqueles irmãos novos na fé, por favor, irmão. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Exato. O quê? Então onde está o aguilhão, o teu? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O teu aguilhão? Porque, evidentemente, as pessoas que não têm esperança da salvação e não acreditam no sacrifício expiatório de Cristo, o sacrifício expiatório, eles dizem assim: fulano está no céu. Ora, para entrar no céu, você não vai entrar no céu de qualquer jeito, praticando toda a sorte de pecado, fornicação, jogatina, palavrões de baixo calão, uma série de coisas. Agora ele está tocando lá no céu, principalmente quando parte um músico. Agora ele vai estar tocando lá com os anjos. Vai sim. Jamais. Só vai entrar no céu os salvos em Cristo, que o nome está escrito no livro da vida. No livro da vida. Então, meus amados, aqui, no segundo, ele virá com a igreja. Outra coisa que os irmãos precisam estar conscientizados: nós moraremos com ele 7 anos. Quantos anos? 7. Quanto? 7 anos. Durante esse período, vai começar aqui a grande tribulação. Nos primeiros 3 anos e meio, é paz. Nos primeiros 3 anos e meio. Mas a igreja já está na glória. Ouça bem, a igreja está na glória. Agora, nesses 3 anos e meio, será um momento onde o anticristo é um homem com poder satânico. Vai ter uma moeda especial, e assim sucessivamente. Outro fator preponderante: aquele que não tiver o sinal da besta, presta atenção, não compra e não vende. Então, digamos, o cidadão vai comprar ali no mercado. Por gentileza, só vai ali no balcão. Aí ele vai lá, vai colocar uns chips.
aqui na testa e no dorso da mão. Ah, o senhor fulano, seu José, aqui o senhor não tem o chip, né? Não tem. Então o senhor não pode comprar. Não compra e não vende. Então ele vai agora selar a sua fé com a sua própria vida. Ele não vai desistir. Este foi aqueles que João viu e que Jesus disse: João, quem são esses? Senhor, tu sabes, esses são aqueles que vieram da grande tribulação. Os irmãos estão entendendo? Os que vieram da grande tribulação vão ser perseguidos, vão ser torturados, entendeu? Vão ser, talvez o corpo vai ser, colocar fogo, ou coisa desta ordem. Mas ele diz, de Jesus eu não desisto. Muitos crentes estão fora da igreja, desviados, ou tratam as coisas de Deus assim. Porque tem muito assim, né? Ah, se eu não for hoje, vou amanhã. Se eu não for amanhã, vou depois. Se eu não for nessa ceia, eu vou na outra ceia. Entendeu? Tem muitos assim, que não querem obedecer o que está exposto na palavra de Deus. Eu não estou falando nada aqui fora da palavra. 7 anos, nos 3 anos e meio, paz. Muitos vão aparecer aqui. Vamos lá naquela igreja, né? Vamos aqui, vamos aparecer lá naquela igreja, vamos ver, à noite. Admitamos, eu vou fazer aqui uma suposição. Admitamos que ele venha de madrugada. Todos os meios de comunicação no mundo inteiro vai começar. Desapareceram milhares de pessoas em São Paulo, que é a maior cidade. São Paulo tem 12 milhões e meio de habitantes. Um grande percentual desapareceu misteriosamente, e nós não sabemos. Mas chega a notícia da Europa, dos Estados Unidos da América e dos países da Ásia, etc., também sumiu. E nós não sabemos o que aconteceu. Mas alguém vai dizer, porque esses crentes diziam que Jesus vinha. Jesus vinha, Jesus veio. Os filhos de crente que são desobedientes, filho ou filha desobediente, que não quer entrar pela porta, entendeu? Eles vão procurar os pais, que os pais não levantaram, vão procurar. E os pais também não estão mais na cama. Sumiram. Ele foi... Como Enoque. Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Enoque, simboliza a igreja que vai ser arrebatada. Deus arrebatou Enoque. Enoque andou com Deus. Então tem muitos crentes assim, leviano, não leva as coisas de Deus com seriedade, entendeu? Tem muitos que às vezes gostariam de estar aqui hoje no culto, mas infelizmente problema de doença ou coisa desta ordem, não puderam vir. Mas outros tinham condições. Então, há milhares de pessoas. Isso daqui vai virar um transtorno, como Jesus disse, que nunca houve nem haverá uma tribulação tal como após o arrebatamento da igreja. Eu não vi nem o glória agora. Eu acho que os irmãos não estão captando a mensagem. Os irmãos não estão observando. Então, milhares de pessoas em todo o planeta Terra, vai desaparecer gente de todo lado, da África, né? Então, meus amados irmãos, e este arrebatamento não vai demorar muito não, diante de tudo isto que nós estamos vendo acontecer no nosso país e fora do país, isto que aconteceu, que o pastor Júnior falou há poucos instantes, e outros tanto, né? Os homens não estão se entendendo mais. Depois da Covid, parece que as pessoas perderam a noção do que é certo e do que é errado. Não sei se os irmãos percebem, tem esta percepção, as pessoas perderam. Não sabe mais discernir o que é certo e o que é errado. Estava conversando ontem com uma moça, falando com ela, e assim, eu não sabia. Quer dizer, você não sabe que o comunismo é assim? Não, senhor. Você não sabe? Não, senhor. Aí eu gostaria de conversar com o senhor. Uma moça dos seus 17, 20 anos, não sabia nada. Quer dizer que o comunismo assim, se o seu pai tem 3 casas, já foi falado, você não vai morar nesse momento aqui em São Paulo, numa casa no litoral e uma casa numa chácara. Então você tem que escolher, ou você fica em São Paulo, ou fica no litoral, ou fica na chácara. E os demais você tem que dar. Este é o pensamento do comunismo. Esse é o pensamento do comunista. Para que você quer ter 2 carros? Para que você precisa de celular?
Um celular só na sua casa é o suficiente. Para que você quer 2 carros? Você vai dirigir os 2? Não, então você tem que dar por mão daí. Está entendendo, irmão? O pensamento do comunismo? Esse é o pensamento comunista, que foi fundado por Lenin, né? Karl Marx. E o outro? O Lenin botou em prática. 70 anos ficou explorando a Rússia, comprando armamento, etc. E o povo passando fome. É como acontece na China. A China, se não produzir X, eles são tomados chibatada. Você tem que promover, você tem que produzir. Se você não produzir, chibatada. Só que isso não fica exposto, né? Fica lá no fundão da China. E não tem aposentadoria. Então, meus amados, as coisas estão acontecendo e muita gente não está sabendo. Então, meus amados, mas Jesus, então ele vem buscar a sua igreja. Amém? A igreja de Jesus será arrebatada. E eu e os irmãos, os demais irmãos, todos, nós temos que estar preparados. Admitamos que eu saia, vou à cidade. Vamos admitir que ele vem de manhã. Eu apanhei o metrô, estou em pleno centro da cidade. Se eu estiver conectado com o céu, eu tinha um homem aqui nesse momento. Cadê o senhor? Fulano, estou aqui desesperado. Tinha um senhor aqui dentro da loja, ele sumiu. Vai verificar lá no banheiro se ele está. E quem trabalha em hospitais é a mesma coisa. Pessoal de enfermagem, pessoal de... Os médicos, tem médico que é crente, viu, irmão? Tem um médico aí, um cardiologista, ele diz, antes de começar a cirurgia, eu oro a Deus. E Deus tem me dado vitória. Então, já pensou? O paciente é crente em Jesus, foi operado, está lá. Repentinamente, a enfermeira entra para trocar a roupa dele. Mas eu vim aqui, o senhor estava aqui, agora sumiu. O irmão já pensou o impacto que vai acontecer? O choque. Irmãos, por favor, o impacto que vai acontecer. O impacto. Foi embora. O outro trabalha em torno, nas grandes montadoras de automóvel. O que aconteceu? Procura aí, os diversos funcionários sumiram daqui. Chegou o dia do arrebatamento da igreja. Chegou o arrebatamento da igreja. Muitos vão se regozijar. Graças a Deus que aqueles malditos foram embora daqui. Tem um pastor sueco que escreveu um livro, eu tinha esse livro, Os Desaparecidos. Eu emprestei o livro, infelizmente sumiu. Os Desaparecidos. Ele teve uma revelação de Deus e escreveu. Os Desaparecidos. O irmão já pensou, chegar aqui, abrir, não sei como que ele vai abrir a porta, vai entrar, e vamos procurar fazer um culto aqui. Só que o Espírito Santo também foi embora. Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida espiritual. Como está a minha vida espiritual? Como está? Eu tenho sido solidário? Eu tenho sido, evidentemente, tenho espírito de perdão? Ou coisa desta ordem? Ou coisas assim? Eu tenho sido solidário? Aquele que sabe fazer o bem não faz, peca. Tem muita gente que sabe fazer o bem. Ah não, é problema dele lá. Não tem nada a ver com isso. Pastor que se vira. Os irmãos acham que não tem pessoas assim, que tem essa linha de pensamento? Hein? Tem? É problema dele. Ele que vai lá falar com o pastor. Então, meus amados irmãos, no dia que a trombeta tocar, irmão, vai ser um geme-geme terrível. No dia que a trombeta tocar, filho de pastor, filha de obreiro, pessoas que tocavam no instrumento da igreja, ou coisa desta ordem, mas ele não foi não, porque ele tinha uma vida totalmente desregrada. O irmão já pensou o choro, quando perceber que o pai e a mãe desapareceu? Vamos lá no quarto, talvez esteja no banheiro. Mãe, abre a porta, não tem nada. Chegou o dia. Este dia não vai demorar.
Aí quando o apóstolo diz assim, né? Todo olho verá, na segunda fase. Aí, depois de 7 anos, ele vem com a igreja. E os pés dele vai posar no Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras vai se repartir. E o barulho, o estrondo, vai ouvir na Inglaterra, no Rio de Janeiro, talvez no Brasil, vai perceber. Quando ele pisar, e a igreja vem junto. Já pensou? Não com essa vestimenta, uma vestimenta do céu. Uma vestimenta do céu, e vem. E posterior também, talvez vai dar para mim dar umas pinçadas. Veja bem, abra sua Bíblia, capítulo 20 de Apocalipse. Capítulo 20. Verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi, o quê? Os mortos. O que mais, irmão Fábio? Grandes e pequenos. Continue. Estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Continue, irmão. Continue, por gentileza. Deu o mar os mortos que ele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Hoje há muita injustiça. Muita injustiça. Todos esses que têm praticado essas injustiças, eles vão comparecer perante o juízo final. Por favor, observa, todos. Eles estarão lá cabisbaixo. Não haverá advogado de defesa. Sua santidade permite, por gentileza, este senhor aqui é meu cliente, eu quero defender. Não tem advogado de defesa, porque eles também estarão lá. Toda essa injustiça que está se praticando, todo roubo que se pratica, toda essa gente vai dar conta do que eles têm feito com este país. Todos eles. Deus não faz, evidentemente, acepção. Todos. Está aqui. Não está escrito assim, irmão? Irmão Fábio? Está escrito, né? Todos comparecerão. Nós vamos comparecer, não para ser julgado, mas para receber os galardões. Diz que nós teremos uma pedrinha, e nesta pedrinha estará o nosso novo nome. E nós seremos chamados. Nós seremos chamados. E Ele nos recompensará por aquilo que nós fizemos. Vamos admitir. Fábio, presente, senhor, chega. Conforme você foi fiel, você vai receber o seu galardão. Odair Ambrósio de Matos, pois não, senhor, vai receber o seu galardão. E assim sucessivamente. Eu estou fazendo uma simulação, que nós teremos um outro nome. Uma pedrinha branca eu receberei, o nome escrito nela ainda eu não sei, mas quando eu chegar naquele lugar, o meu novo nome eu receberei. Vamos outra vez. Uma pedrinha branca eu receberei, o nome escrito nela ainda eu não sei, mas quando eu chegar naquele lugar, o meu novo nome eu receberei. Meu nome não vai ser Ducler, vai ser outro nome. Todos nós, não para ser condenado,
Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então aí você observa, há uma diferença entre o salvo, diz lá no livro do profeta Malaquias, naquele dia, vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Naquele dia, vereis a diferença. Às vezes a esposa fala alguma coisa, não vou na igreja não. Se quiser ir, vai você. Vamos lá na igreja, Deus vai te abençoar. Não creio nisso. Vai você e ore por mim. Não é o que muitos fazem, irmão Fábio? Ou então a esposa, né? Você vai para a igreja? Então ore por mim. Eu não vou. Eu não creio. Tem muitos assim, nessas condições. Eu não estou fantasiando. Tem muita gente assim, irmão. Coração empedernido, cheio da rapina. Vai você. E tem filhos assim também. Ó pai, não vem falar de religião não, que eu não quero. Eu tenho a minha, o senhor tem a sua. Naquele dia vereis, bendito seja Deus. Naquele dia vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Agora parece que é tudo igual, né? Faz chacota, né? Faz chacota com os crentes, né? Procura fazer chacota, uma série de coisas, zomba, entendeu? Mas naquele dia, alguns vão dizer, antes eu tivesse ouvido, eu não estaria nessa situação. Mas Deus ainda vai usar de misericórdia, para que durante a tribulação, alguns se convertam. O povo de Israel, por exemplo, durante a tribulação, eles vão reconhecer que o Senhor é Deus. Eles vão reconhecer, durante o período da grande tribulação, eles vão reconhecer que Jesus Cristo é o Messias, que é o Salvador, louvado seja Deus. Esta mensagem eu estava aguardando uma oportunidade para transmitir à igreja. Permita a Deus que o Espírito Santo possa tocar em cada coração, que nós sejamos despertados, avivados pelo Espírito de Deus. Amém, meus amados? Que os irmãos ouçam a palavra e diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Ajuda eu ser fiel. Eu digo sempre isso, Senhor, ajuda eu ser fiel até aquele dia. Aqui no cemitério de Tremembé tem muitos crentes também que foram sepultados. Naquele dia, não me pergunte como, é um mistério de Deus. Não me pergunte como, eu não sei como. É um mistério de Deus, vai, será ressuscitado. Aquele que teve uma vida totalmente desregrada, resoluta, problemática, entendeu? Infelizmente, eles não vão ter este privilégio. Isto é um privilégio da igreja. E Jesus, Ele é o Senhor da igreja. Amém, meus amados? Que Deus os abençoe. Que cada irmão seja despertado, avivado, para servir a Deus. Não importa que às vezes nós somos achingalhados, ridicularizados, mas de Jesus eu não largo. Irmão, larga? Irmão, larga de Jesus? Eu não largo de Jesus. Fico com esta palavra. O tempo, o horário não permite mais. Eu estou fechando a Bíblia. Querendo Deus, estaremos aqui na terça-feira. Leitura da palavra de Deus e uma pequena exposição da palavra e um momento de oração. Nós temos que dobrar a nossa oração, orar com todo o ardor da nossa alma, para que Deus tenha misericórdia. Os irmãos que têm família que ainda, começa a diverti-lo. Começa a divertir. Olha, eu ouvi uma palavra pelo pastor, se você não se corrigir, não se consertar, nós vamos ser arrebatados, você vai ficar. Corrige, deixa de ser orgulhoso, deixa desse orgulho, entendeu? Porque precisa divertir. As pessoas estão brincando com coisa séria. Então, meus amados, toda essa gente que tem feito coisas escabrosas, eles vão pagar muito caro por isso que eles estão fazendo. Oprimindo as pessoas simples, humildes, mentindo para as pessoas. São mentirosos, inventores de mentira. Porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E só mentindo. E as pessoas não ficam alimentando aquela mentira. Porque são especialistas. Sabe o que eles são, irmão? Instrumento de Satanás. Instrumento de Satanás. Meus amados, terça-feira nós estamos aqui com um projeto de oração das 15 para as 8 às 8h15.
Quem chegar, irmãos, escolhe um lugar, já vai orando. E a gente se levanta às 8h15 para a gente fazer a leitura bíblica. Nós já estamos em 2 Samuel. Estamos lendo 3 capítulos por terça-feira. É bênção, não é, irmão Sueli? Depois o pastor, a gente adentra em Atos dos Apóstolos, estudo da noite. Quarta-feira nós estamos lá na Liberdade, lá no bairro japonês da Liberdade. Mas lá no nosso trabalho não tem nenhum japonês ainda, viu? Mas estamos evangelizando. Das 7 às 8. O irmão Douglas, ele não está aqui hoje, mas teve umas semanas que o irmão Douglas estava lá perto do centro. O irmão Douglas esteve no culto com a gente lá. Se você está lá perto do centro, Rua Conselheiro Furtado 692, Sala 1. Toda quarta-feira nós estamos lá. Quinta-feira nós temos o nosso culto de libertação. Na sexta-feira vai ter ensaio, irmã Ângela. Sexta-feira vai ter ensaio da União Feminina, às 8 da noite. E sábado vai ter bazar? Vamos fazer bazar sábado, né? Bazar beneficente. Das 10 da manhã às 4 da tarde. Tá bom? Isso. Os irmãos podem ajudar trazendo cliente, indicando, trazendo peças de roupas em bom estado, certo? Nosso bazar está com produtos muito interessantes. E também você pode ajudar ficando com a gente nesse período, ajudando a atender as pessoas que vêm nos procurar. E como eu falei antes da nossa reforma, o nosso bazar é uma fonte de recursos para a igreja. Tá bom? Vamos ficar em pé, meus amados. Nós estamos terminando o culto. Nós vamos orar nesse instante, mas pelo filho do pastor Ronaldo. O pastor Ronaldo chegou agora há pouco da UPA, da Unidade de Pronto Atendimento, com o Samuel. O Samuel não passou bem. Os irmãos sabem, o atendimento também é um atendimento meio precário. Não queria usar esse termo, é um atendimento precário, porque ele teve em outro hospital público, não tinha médico para atender, mas ele foi medicado, pastor. Mas o Samuel não está bem de saúde, emagreceu essa semana, com problemas sérios, está em casa, foi medicado, mas vai ter que fazer um exame, pastor, de estomacal. Então o pastor Ronaldo pede as orações pelo Samuel, tá bom? Mais alguém tem algum pedido especial de oração, irmãos? Vem aqui, irmã, vem aqui. Tá bom, a gente vai orar para... A irmã Francisca está aqui, vamos orar também. O que houve, irmã Francisca? É a minha sobrinha que foi no médico, o médico falou que ela não está boa do pulmão. O nome dela? Eliane. Eliana. Senhor Jesus, nesse momento, eu apresento a sobrinha da irmã Francisca. Visita esta moça onde ela estiver. Restaura a sua saúde, cura toda deficiência pulmonar, cura toda infecção, toda inflamação. Oh Deus, tenha misericórdia, abençoe a irmã Francisca, renova as suas forças, renova a sua fé, dá saúde para esta irmã, guarda de toda doença, oh Deus, degenerativa, toda doença, oh Deus, toda doença, guarda a tua filha, dá força para a irmã Francisca, tenha misericórdia da sua família. Eu pedi da nossa alma, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmão. Orar pelo Samuel, pastor. Vamos orar, ore, irmão, pelo Samuel. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus Cristo, entramos na Tua presença, meu Redentor, mais uma vez em oração, para apresentar, meu Deus, ao Senhor, o nosso irmão, o Samuel, Pai querido, que tanto necessita, Jeová dos Exércitos, do Senhor. Queira estender, ó Pai, as Tuas mãos, Senhor, sobre a vida dele. Nós sabemos que a virtude do Senhor para curar, Tu és um Deus santo e poderoso. Queira repreender, meu Pai, a doença, a enfermidade, meu Deus, ali na vida do Samuel. Tenha misericórdia dele, Senhor, dá saúde, meu Deus, dá vigor, Senhor, à alma daquele jovem. Tem misericórdia, Senhor, e que ele seja curado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, abençoe também os internautas que estiveram conosco no transcorrer do culto. Tenha misericórdia da irmã Leia, que está lá em Israel. Visita a tua filha, que está completando mais um ano de vida. Dá forças para a irmã. Reveste ela do teu poder, da tua graça, do teu espírito, ó Pai. Resolve todos os problemas, ó Pai, que ela tem enfrentado. Dá, Senhor, vitória para a irmã. Eu te peço a bênção de Deus sobre a vida da irmã. Visita neste momento e opera de uma maneira eficaz.
Eu te peço a bênção de Deus sobre a tua igreja, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã. Restaure a saúde daqueles que não têm podido estar conosco, ó Pai. Visita o lar de cada irmão, venha fortalecer, venha curar toda enfermidade, toda infecção, toda inflamação, toda doença degenerativa, toda doença, ó Pai, ó Deus, nos intestinos, no baço, nos rins, no fígado, na bexiga. Cura, Senhor, toda enfermidade. Eu te peço a bênção de Deus, a bênção da cura. Abençoa os idosos, venha proteger, guarda, ó Pai, de toda doença maligna. Leva-nos na tua paz, dá-nos uma semana de paz, uma semana abençoada. Guarda-nos, Senhor, de sermos ceifados pelos automóveis nas ruas da cidade. Guarda de todo perigo. É o pedido da minha alma neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Glória. Deus abençoe os irmãos, vão na paz do Senhor. Nós estamos com uma cantina aí na frente, irmãos. Hoje é mini pizza, tá bom? Irmã Cirila, o Lucas está lá no portão te esperando para você.